Falei torcedor do Verdão, falei torcedor palmeirense. Pessoal, vamos fazer um vídeo hoje diferente, né? Vamos ver aí a análise do Thiago. Esse jogo de ontem aí, ele falou sobre reforços, né? Que o Palmeiras precisa se reforçar. Eu concordo com o que ele falou. Se vocês acham que não, beleza. Eu concordo que o Palmeiras precisa de reforço. E o Danilo Lavieri também falou sobre a Leila aí. Então vamos ver tudo isso e muito mais agora, beleza? Então, vamos ao vídeo. E aí, chat, eu não sei vocês e o Canedinho, com a sensação de que o Maurício era o segundo atacante. E aí, falei, cara, não é possível. Será que o Maurício é o segundo atacante? Falei, não é possível. O Abel ia botar o Maurício. E assim, não sei se foi, eu não sei se é isso mesmo. Eu não sei se o Abel um dia vai ver essa live aqui e falar que eu sou um idiota. Mas se você pega aí as ações do Maurício contra o Atlético Mineiro, para mim, ele jogou de segundo atacante. Ele jogou ele e o Flaco Lopes de atacante. E se for pegar o posicionamento médio que eu peguei, ele ficou acima do Flaco, porque o Flaco volta muito para raspar de cabeça, né? Na cobrança de tiro de meta, essas coisas. Maurício de segundo atacante, chat. E aí? O que você acha, Canedinho? Você falou aqui, obviamente, isso não tinha passado pela minha cabeça, mas olhando até também. Mapa de calor, olhando também mapa de calor, né? Faz sentido. Mas é porque a dupla, né? O Vitor Roque só entrou no minuto 76, né? Então, acho que isso talvez tenha sido muito mais pontual do que uma super regra que vai ser daqui para frente. Embora o Palmeiras, dentre tantas questões que o Palmeiras tem no elenco, eu acho que uma delas é para atacante reserva. Bruno Rodrigues já, né, nem considera mais. E quem mais o Palmeiras tem de atacante? O Veiga já jogou ali porque precisou jogar. E o Veiga tá para sair? Eu não sei se isso aqui foi eu acho que foi uma falta de opção. E eu acho que o problema tá aqui, ó. Esse é o banco do Palmeiras de ontem. Arthur Gabriel, Riquelme o Luigi Felipe, é esse atacante, né? Mas Jefté, Veiga, Martinez, Larson e Luiz Pacheco. Assim, eu nem sei, não conheço alguns, nem foto eles têm lá no iScout. Tá curto o banco, hein? Então acho que a opção pelo Maurício ali é mais uma falta de opção. O banco tá curto, não sei qual é o planejamento do Palmeiras, não tô entendendo. A janela vai fechar, falta um mês mais ou menos para fechar essa. E eu não sei se o Palmeiras agora migrou o seu orçamento para o meio do ano, como fazem os times europeus. Porque a janela boa do Brasil era essa, né? Era essa agora. E a deles, a de verão deles. A nossa de verão aqui. Então eu não sei se o Palmeiras está começando a focar sempre no meio do ano. Guardar o dinheiro para tentar resolver alguma coisa no meio do ano. Não sei. Mas tá claro que se ficar assim e o Paulinho não voltar tal, tá curto. Vocês não acham curto não, chat? Tá curto, hein, Canedo? Fiz até essa introdução já pensando nesse comentário. Tem o Paulinho, evidentemente, o Paulinho ideal. Como é que era que a gente falava do Adriano, né, do Imperador? Em condições, depois virou... pode ser até a brincadeira do hipotético. Assim. O Paulinho, obviamente, quando ele estiver bem, ele é uma super adição ao elenco e a time titular. E foi uma contratação cara do Palmeiras, custou 18 milhões de euros. Mas o resto começa a preocupar, né? Beleza, Luiz Pacheco e Larson estão pintando como bons volantes, né? O Luiz talvez mais na figura ali de um primeiro, talvez. A base, mais uma vez, fornecendo talento ao Palmeiras. Não estão prontos hoje, mas acho que ao longo da temporada podem virar peças do elenco. Mas, cara, ataque principalmente, ainda mais se o Veiga sair. Veiga foi um cara importante saindo do banco na temporada passada. E faltam peças ali do meio para frente. A gente sabe que o Alan também deve ser vendido no meio do ano. Se o Palmeiras vai contratar no meio, eu imagino que sim. Mas e outro ponto, zagueiro. Zagueiro já estava precisando. Então, Murilo falhou ontem. Não, a gente precisa falar sobre a defesa do Palmeiras. O Gomes também não tá legal e o Kelvin ontem jogou muito mal. O Kelvin, no gol anulado do Coelho, que é do Coelho, que é o que a Maíra tá reclamando, que o impedimento pro Galo com a listrinha é só pro Galo, que contra o Palmeiras não iam dar. É claro, aqui a gente tudo roubado, né? Tudo uma grande farsa. Mas a gente aceitou isso aí, a gente aceitou essa imagem horrorosa, essa linhazinha tosca que passa na manga da camisa do cara, a gente aceitou isso aí. Às vezes vai ajudar, às vezes não vai ajudar. Eu sou a favor de mudar a regra exatamente para que esse impedimento de 1 centímetro não aconteça mais. Porque eu não acho que o Coelho levou uma vantagem naquele lance. Eu não acho que ele estava impedido naquele lance. Quem errou foi o Kelvin. Kelvin errou.
O Kelvin, ele, num gramado sintético que o Kevin tá acostumado, porque joga aqui no Allianz direto, quando a bola vem, em vez dele proteger o gol, quer dizer, ele ficar na frente do gol e proteger a corrida do Coelho em direção ao gol, ele vai dar o bote nas costas do Coelho, no kick da bola. Aí o Coelho protege a bola aqui e sai embora na frente dele. Assim, é um erro muito básico de um jogador. O cara não pode errar uma dessa, de dar um... Eu posso aqui no meu society de terça-feira fazer uma bobagem dessa. O Kelvin errou muito feio nesse lance do Coelho. E depois acabou fazendo o gol contra. Então a partida do Kelvin foi bem abaixo. O Gomes não tá bem. Eu já tô falando pra vocês do Gomes há um tempo. Eu adoro ele. Super importante, mas eu não acho que ele tá bem. E o Murilo também não fez uma partida boa. Então, assim, a defesa do Palmeiras, o Caneto tem razão. É um ponto de atenção nesse início de 26, meu. Vamos botar mais um elemento aí. Por que o Palmeiras liberou tão facilmente o Everton pro Grêmio? É ídolo, né? E geralmente com ídolo você tem um tratamento diferente, chegou uma proposta melhor para ele, beleza. Mas é isso, vai ficar só com o Carlos Miguel e o Lomba primeiro reserva? Tem que ter um goleiro ali também, ó, batendo, ó, se der mole, eu vou roubar a sua posição. E o que a gente tem acompanhado nesse início de temporada é um Carlos Miguel mais propenso a chuvas e trovoadas também. Então, soma-se a vários outros fatores e acho que o Palmeiras tem questões aí de elenco praticamente em todos os setores. Lateral esquerda, talvez vai que investiu no Jefté, e o Jefté jogou pouco até agora, para a reserva do Piquerez. Lateral direita, goleiro, lateral direita, zaga. Primeiro volante, porque o Marlon não é um primeiro volante, a gente já discutiu isso aqui também. Beleza, mas se a base vingar, o Marlon encaixar bem ali, ok. Mas meia, pontas, vendeu o Facundo. E aí, também não vai trazer ninguém? E reserva do ataque, o Paulinho vai voltar quando? Se for demorar, se for outra perspectiva, também talvez valha investir num reserva do ataque. E, cara, o que o Flamengo tá fazendo? O Flamengo tá... Beleza, perdeu o jogo, mas isso é o curto prazo, né? Estamos falando aqui de longo prazo, e no longo prazo o Palmeiras parece hoje enfraquecido em relação ao término da temporada passada. Eu não gosto de falar de goleiro, que eu acho que é uma profissão tão específica que só o goleiro pode falar de goleiro, sabe? Assim, é difícil de falar. Mas 2 bolas por baixo da perna, né? Foi anulado, mas 2 por baixo da perna do Charles Michael. E foi um gol muito parecido com o que ele tomou. Foi contra o São Paulo, né? Que ele rebate pra dentro, pra cima dele mesmo. Foi contra o São Paulo, não foi? Hein, chat? Foi igualzinho. Ontem ele também, a bola veio de perto, mas a bola bate nele e entra. E depois foi parecido com o do São Paulo. Então, sei lá, algo pra olhar assim pro futuro. Canedinho, toda vez que eu vou falar do tricolor, ia falar de Flamengo e São Paulo, eu às vezes falo sozinho, mas hoje eu gostaria que se pudesse me fizesse companhia, porque talvez eu precise de alguém para me colocar no meu lugar, porque eu sou torcedor e talvez eu me empolgue em algumas coisas. Mas eu queria começar falando do atleta Alisson. Eu já dando aqui. Paquetá no Fla, Ascacíbar no Boca, Kendry Paz no River e o Palmeiras. Nada, sempre atrasado. Pois é, de novo, né? O tema do mercado, gente, ele volta muito ao debate. O Palmeiras trouxe o Marlon Freitas, que para mim é um bom jogador, mas não é o suficiente para você compor elenco. Acho que ainda faltam 5. Quem acompanha aqui sabe que eu entendo se segurar a chegada do camisa 5 até ao meio do ano, porque o Palmeiras vai conseguir segurar, eu acho, improvisando ali o Marlon às vezes, o Fux, que fique claro, Marlon Freitas não é camisa 5. Se for o tempo inteiro isso, o Palmeiras vai ficar exposto o ano todo. Mas eu entendo os improvisos até o meio do ano, para que o Palmeiras contrate alguém melhor no meio do ano. Agora, zagueiro não existe, rapaziada. Não existe o zagueiro, o Palmeiras não contratar um zagueiro. Não existe começar como começou já, né? Com Gomes, Fux e só, tá? Então, assim, eu acho que o Palmeiras precisa pensar em relação a isso. Cabe bem a crítica em relação a esse começo de ano de mercado do Palmeiras. Tá? Lucas Lima, Melquisedeque Roldão, esse é o nome, um dos nomes mais difíceis e é o cara que tá sempre com a gente aqui também. Tá aqui na live, tá lá no grupo do WhatsApp, do Apoia-se, que pegou fogo, que já tem membro novo. Um grande abraço ao Escudos Web, que tá sempre aqui, entrou lá no nosso grupo do WhatsApp.
E ele pergunta aqui, Lavi, recuperado, o Paulinho entra no lugar de quem? Essa é uma boa questão, viu, Melquisede? Porque como vai montar o time, né? Vai jogar o Paulinho no lugar do Alan? Vai jogar Alan, Paulinho, Flaco e Roque? Eu acho que não consegue, né? Não dá pra jogar. Então eu acho que vai acabar revezando. Eu tenho uma pulga atrás da orelha que dependendo se o Flaco for pra Copa, eu não sei se o Palmeiras vende o Flaco no meio do ano, depois da Copa. Dependendo da proposta que chegar no meio do ano, pode ser que o Vitor Roque seja vendido também, né? O Palmeiras está recusando propostas agora. Aí chega uma proposta de 40, 50 milhões pelo Vitor Roque, e eu não sei se consegue recusar não, viu? Tá? Não sei se consegue recusar. Então, tem essa questão. Quero saber de vocês também. Mandem aí o que vocês quiserem, o que vocês querem saber em relação à escalação, os palpites de vocês do jogo de hoje e para a escalação. Olha aqui, o Sérgio Oficial vai ser 1-1 com o Atlético. Claro. Massa, boa noite. Você nos representa, mas sinceramente a gente não vê evolução na forma de jogo. Maurício dorme quase sempre, pega um time um pouco melhor, leva sufoco. O Abel é só desculpa, lamentável. Cara, hoje eu não achei assim, cara. Eu não achei assim. Achei que o Palmeiras controlou muitos momentos do jogo. Agora, cara, os caras erram, né, de forma bizarra. E alguém pode dizer assim, pô, Márcia, mas caramba, teve o gol que não valeu lá, que estava impedido por milímetros. Estava impedido, se estava impedido, o gol não valeu. Mas ele sai de um lançamento do Everson, que é uma característica desse goleiro, né? A bola saiu rápido, o Palmeiras vacilou na marcação para abafar a saída do Everson o lançamento foi o Kelvin. Também foi muito mal na cobertura, né? Perdeu na corrida, enfim. É isso, ok? Tá? Então é essa questão, cara. O canal Sangue Verde tá dizendo, mediano, medíocre ele não é, mas é teimoso. É teimoso ele é um pouco, tá bom? Valentina Nunes, o Jeff Tech custou mais de 30 milhões e o Tech colocou o Arthur. Sinal, cara, que tem mais um erro aí, né? Porque se ele coloca o Arthur no Campeonato Brasileiro, tem mais um erro. O problema não é o custo, ele vai ser vendido e vende. Cara, 30 milhões de reais cara, 5 milhões de dólares, aí você faz os 30 milhões de reais. Não, isso em tese o dinheiro custou X, né? Mas você tem razão na sua crítica, porque traz o cara e quando sai o Piquerez entra o Arthur. O que isso indica, né? Como Mikael, Facundo, Aníbal, agora vai sair o Veiga. Cara, já começou o campeonato, meu irmão. Certo? É complicado. Já começou o campeonato. Ok? O Cristiano está dizendo que o Palmeiras precisa de uns 5 reforços. Bom, cara, 5 reforços, eu vou te dizer, vai, um zagueiro e um 5 top. Se o Veiga sair, tem que repor mais um meia. Se viesse o Arias, o Nino e o Fabinho, estaria completo. A volta do Paulinho, Evangelista, você ganha corpo, você ganha mais elenco, você ganha mais corpo, né? Isso acho que ninguém discute, né? Mas, cara, agora vai precisar de um lateral também, porque tá difícil, né? O Kelvin tá muito mal e o Giai é grosso, cara. Difícil, tá? Ó, pessoal, parece até brincadeira. O Palmeiras encaminha mais uma saída de um atacante, né? Para o Santa Clara aí de Portugal. Site aqui do nosso palestra, né? O atacante Vitinho, formado na base do clube, está sendo vendido para o Santa Clara de Portugal. A cria da academia passou 2 temporadas emprestado para o Novo Horizontino, porém atuou apenas por 28 minutos por conta de 2 cirurgias no joelho, né? O jovem jogador tinha contrato até o fim de 2026 e deverá rescindir para assinar em definitivo com o clube português, com o Alviverde mantendo porcentagem dos direitos em caso de uma negociação futura. O Palmeiras sempre faz isso, né? Fez com o John, foi vendido por Zenit, que poderia, né, até ajudar a trazer o Nino, mas não é assim, não é simples.
o Zenit não tá nem aí pra nada, não precisa de dinheiro. O Palmeiras tem um crédito lá de 20 e poucos milhões, né? Mas não muda nada, não muda nada. E mais uma saída, né? Além do Veiga, que já tá praticamente com os 2 pés fora, um pé fora do Palmeiras. A gente tá vendo aí o Palmeiras tipo um desmanche aí do Palmeiras. Um desmanche que nunca mais acaba. Desde a saída aí do Estevão, do Danilo, do Endrick, quem te entende, né? Que são jogadores acima da média. O Brasil hoje não pode segurar jogadores como esse. E a gente vê esse desmanche e nunca mais essa reformulação do Palmeiras acaba. Você vai, vende o Endrick, o Estevão, aí traz Maurício. Vende Danilo, traz o GFT. É complicada a situação do Palmeiras, porque vende jogadores bons da base e traz jogadores que... Cara, assim, o GFT não tem nível para jogar no Palmeiras. Nada contra a pessoa dele. Mas, como comentou aí, né? O Márcio acho que não gostou muito. Traz o GFT, bota o menino da base. O Arthur. Então tem algo errado. E pelo amor de Deus, aquele gol contra do Kelvin foi absurdo. Pô. Aquilo ali é gol de baba, pô. Eu vejo muitos caras fazer gol daquele no baba, que baba de coroa de 50 anos, que o coroa não tem mais joelho bom, não tem mais junta boa, que não consegue esticar a perna, não consegue botar a força, aquela bola é pra estar pra cima, pô. Tudo bem que tinha o jogador, né, do Atlético atrás dele, foi o Coelho, né, se eu não me engano, mas era uma bola, se tivesse bem posicionado, dava pra tirar a bola, né, mas tava mal posicionado, cabeça não tá bem, se vê que os jogadores do Palmeiras não estão com psicológico em dia, você vê, é visível isso. Eu estou aqui, eu tô vendo. E é complicado falar nisso. É complicado porque não é uma situação muito favorável. Não é muito favorável. E o Palmeiras precisa urgente de reforço, né, pessoal? E sobre o Paulinho aí e o Evangelista voltando, o time vai melhorar muito. E a gente precisa deles. Como o Marcinho falou aí, né? Se viesse, eu não vou... Fabinho, se quisesse vir, tinha vindo. O Arias também. A gente tem que procurar outros reforços mais em conta, que queiram jogar no Palmeiras, também que seja bom jogador, não bagres. Mas tem que procurar muito mesmo, muito. Então, eles não querem jogar no Palmeiras. Não quer, não força, não dá. Já fez a proposta, não foi pra frente, vamos pra outra. Né? Vamos pra outro. Eu creio que o Paulinho e o Evangelista voltando, o patamar vai subir. E aí, trazendo mais um 5, e mais um zagueiro, e mais um lateral, que são 3 reforços, dá pra brigar tranquilo aí pelo título aí. Mas, enquanto isso, não dá pra ficar com esse time de jeito que tá, não, pô. Não dá não. Time muito fraco, assim, fraco, eu falo assim, apático, pô. Os caras tá abatido, parece que até hoje os jogadores do Palmeiras não se recuperaram de algo, não sei se foi a frustração do ano passado de ter perdido o título, acontece, agora tem que olhar pra frente. Eu acho que tem que trazer esses reforços aí. Paulinho voltando e o Evangelista e trazendo mais um lateral direito, um lateral esquerdo e mais um volante. Dá pra deixar o Andréas e deixar o menino, né, que tava ganhando de 5, né, que chegou aí agora aí. Jogar como 8, fica bem melhor o time, pô. Bem melhor. Beleza? Obrigado a todos aí, tamo junto.